Lucas 9, 28 a 35. Tem um material que os irmãos, pelo menos os tópicos, aí receberam, vão receber, há tempo que vamos estar ministrando. Lucas 9, 28 a 35. Lucas 9, 28 a 35. Vou pedir que projete também, aliás, já está ali, projetada essa leitura. Nós faremos. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Só Lucas faz essa menção, com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Apareceram em glória. É bom que guardemos essa expressão. E falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Amém? Graças a Deus. Vamos orar um pouco mais? Senhor, nós queremos e precisamos ouvir, e ouvir só a Ele. Entendemos, ó Deus, que não há sentido nenhum o estarmos aqui se o Senhor não falar através da Tua palavra. Tenha misericórdia de minha vida, Senhor, agora. Que responsabilidade procurar ser fiel à exposição da Escritura e trazer dela lições para nós hoje, assim como ficou registrado nos Evangelhos. Portanto, dá-nos essa graça, Senhor, e que nós sejamos obedientes ao Teu falar. Nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o episódio da transfiguração é o texto que nós temos aqui. Esse episódio ele está presente dos 4 evangelhos. Ele está presente, esse episódio, nos 3 que nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles se parecem na narrativa. Uma diferença ou outra, a maneira de cada um poder narrar, poder colocar no texto, mas nós percebemos que em Mateus, Marcos e Lucas, esse episódio está lá presente. Eu escolhi Lucas, busquei Lucas, justamente por causa de algumas expressões que nós temos, que Lucas, como meticuloso médico, que era, ele se preocupou em colocar. E aqui nesse episódio, Jesus ele já está prestes a se dirigir a Jerusalém, porque Jesus nasceu em Belém, ele foi o nazareno porque foi criado em Nazaré, depois ele foi a Cafarnaum, em Cafarnaum era como que o quartel-general dele. A gente vai notar nos evangelhos Cafarnaum sendo citada muito, porque era onde Jesus, e possivelmente ele tinha uma casa em Cafarnaum, porque há um versículo que dizia entrando na casa, ou em casa, não é? Então é Cafarnaum, e de Cafarnaum ele vai se dirigir a Jerusalém, e ali em Jerusalém ele vai ter embates maiores, não é, com aqueles líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, e outros segmentos do judaísmo. Então aqui percebemos que ele vai até Jerusalém, porque também seria ali, e foi em Jerusalém, o palco, vamos dizer assim, daquele espetáculo terrível, onde ele pôde ir, ele foi até a cruz. E aqui diz que ele subiu no monte. Até hoje não se sabe que monte era esse, certo? Há apenas especulações. E aqui a Bíblia não se preocupou em dizer, em colocar o nome,
nós não vamos estar aqui. Mas alguns dizem que era o Monte Tabor, não é? Ou o Monte Tabor ou o Monte Hermon. Então, possivelmente um desses dois montes. Então, não foi preocupação dos evangelistas colocar, até porque seria mais um lugar de peregrinação, sabe? Os locais, não é? A geografia, ela impulsiona alguns a não apenas visitar, que é bom, quem puder vá, mas também a peregrinação de lugares como se sagrados eles fossem. E nós percebemos então que apenas Lucas, ele diz aqui que Jesus subiu ao monte para orar, com o propósito de orar. E ele subiu com 3 discípulos, porque Jesus tinha 12 apóstolos, dos 12 ele tinha 4 mais achegados, vamos dizer assim, que ele investiu maior tempo, em alguns momentos nós percebemos isso, e 3 que ele também escolheu para subir aqui. Só sentimos falta do André, não é? Porque era Pedro, André, Tiago e João. Aqui o André não está presente, ele pega 3 deles e sobe então a esse monte. E é bom que Lucas coloque que Jesus subiu ali para orar. O propósito de orar, porque o ministério de Jesus foi todo regado à oração. Jesus orou uma noite inteira antes dele escolher os discípulos. Quando nós percebemos que no outro dia, depois dele orar uma noite inteira, ele sai escolhendo os discípulos, ele vai lá para aqueles que estavam naquele barco, não é? E lavando redes, ele os convida, enfim. Jesus, embora alguém pode perguntar, mas Jesus tinha a necessidade de orar, sendo Deus? Sendo Deus, não. Mas sendo plenamente homem, como foi, sim. Então, por isso orava. E por isso a oração era a ponte, a ferramenta, não é? O instrumento para que o Pai também, não é? Deus Pai, nessa primeira expressão da triunidade, pudesse ir também dirigindo a sua vida, porque aqui ele, como diz a Escritura, ele aprendeu a obedecer. Então, esse é um pano de fundo, tá certo? Do texto que nós lemos. E nós percebemos, irmãos, pelo menos alguns aspectos em relação a esse episódio da transfiguração. E o primeiro deles é que Jesus é o centro. Jesus é o centro aqui das atenções. E esse é um primeiro fator, um primeiro elemento que nós precisamos destacar nesse texto. E no versículo 33, leia em sua Bíblia aí, volte o seu olhar para a Escritura, e diz assim que ao se retirarem estes de Jesus, não é? Disse-lhe Pedro, porque apareceu Moisés e Elias, que falavam ali com Cristo, né? E o Pedro chegou e disse: mestre, é bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que ele dizia. Aqui, irmãos, não vou me ater à questão de Moisés e Elias estarem ali conversando com Jesus. Porque há um segmento religioso que pega justamente esse texto para dizer que há uma, na realidade, todo um aspecto voltado, porque em relação a Moisés, a Bíblia diz que de fato morreu, não é? Só não se sabe até hoje o local que foi o seu sepultamento, é como se Deus dissesse, inclusive lá na Escritura diz que foi Deus que o sepultou, que coisa. Para evitar, quem sabe, qualquer endeusamento, né, da figura ou do túmulo, do local do sepultamento de Moisés. Mas Elias, quem é que lembra? Elias não morreu, Elias foi, diz a Escritura, isso aí a gente crê e não quer discutir com ninguém, porque fé não vai discutir. A Bíblia diz que ele subiu num carruagem de fogo e não provou a morte. E esses dois agora aparecem, tá certo? Conversando com Cristo. Mas há uma expressão que Lucas, ele colocou, em glória. Esse em glória aí, irmãos, dá a entender, segundo os estudiosos biblicistas, que foi um tipo de visão, tá certo? A transfiguração é uma visão. Não foi algo palpável, né, de que pudesse apresentar-se ali de forma tangível o Moisés e Elias, porque esses não estavam mais
como se diz, nesse plano terreno aqui, tá certo? Então, a questão de reencarnação, a doutrina, nós não temos ela na Escritura e não temos uma margem para afirmarmos que aqui é uma prova de uma reencarnação. Porque a expressão em glória e o termo de visão, o sentido de visão, é que nos chama a atenção. Mas fecha esse parêntese aí, né, em relação a esse debate que tem sido colocado, e que para nós não debatemos porque cremos plenamente em relação a assentarmos no coração de que foi em glória, foi de forma visionária. E percebemos então que esses discípulos, eles não discerniram a centralidade ali da pessoa de Jesus. Não é? Principalmente o Pedro, que era a voz do grupo, né? O Pedro era uma bênção. A gente às vezes está criticando o Pedro, falando do Pedro, mas o Pedro era a voz do grupo. Outros queriam falar, mas ficavam calados. Ele era com aquele temperamento extrovertido, que é o que dá a transparecer, não é, do Pedro, sempre falando, sempre. Ele mesmo perguntava a Cristo e mesmo respondia: Senhor, quantas vezes deve se perdoar? 70 vezes 7. Aí ele mesmo, às vezes, diz a resposta, não é? Mas ele fez afirmações também maravilhosas. Mas aqui nós percebemos que o grupo apostólico, nesses três aqui representados, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Eles não discerniram a divindade de Jesus. Por quê? Porque onde Cristo está, ele precisa receber a preeminência, tá certo? O voltar o olhar e só para ele, é ele a atenção do culto que prestamos. Quando o culto, seja na igreja evangélica, o olhar se volta, a atenção se volta. Os irmãos estão me olhando aqui, mas não tem sentido nenhum se eu não falar do Cristo, tá certo? Não, por favor, não tem sentido nenhum se nós, em nosso culto que prestamos a Deus, não enaltecermos quem é a pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós adorarmos na pessoa de santidade de Deus. Então Ele é o centro da nossa adoração. O nosso louvor se volta para Ele. A pregação deve ser sobre Ele, pelo que Ele faz, e aquilo que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento concernem a vida de Cristo. Mas nós percebemos então que eles não discerniram essa divindade de Cristo. E não deram a preeminência, como falamos, em relação a Cristo. O foco não estava no centro, que era Cristo ali. Por quê? Porque na palavra de Pedro, ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer então uma tenda para o Moisés e o Elias, e também uma para o Senhor. Moisés e Elias, Moisés representando a lei, porque foi um grande legislador, líder em potencial. Elias representando os profetas, e foi um profeta, meu Deus, né? Que bênção era aquele homem, com as suas fragilidades também, mas representando os profetas, lei e profetas, que agora ali estavam diante do Cristo, falando, segundo o texto de Lucas, sobre a morte do Cristo, mas que nós percebemos que os dois desaparecem naquela visão, e fica só o Cristo. A proeminência deve ser de Cristo Jesus, o centro deve ser o Cristo Jesus. A lei e os profetas apontavam para Ele. A lei, inclusive, foi um tipo de pedagogo, não é? De aio, de ponte, com as suas sérias restrições, os seus cuidados em que o homem praticasse, mas que nenhum deles foi cumprido totalmente, mas foram importantes, sim, mas nós sabemos que o Cristo veio para cumprir, a lei cumpriu. Assim também os profetas, eles apontavam para a vinda de Cristo, e todos eles, às vezes sem saber o que estavam falando diretamente, mas o propósito era dizer: eis que veio Cristo, como percebemos claramente nas Escrituras.
Então, a lei e os profetas tiveram seu cumprimento em Cristo. Cristo é o foco. Nossa teologia, irmãos, e foi bom a palavra do pastor Jabson de hoje de manhã, que a teologia é Bíblia, tá certo? Teologia, estudo, conhecimento de Deus, revelado, porque Deus não podemos, em hipótese alguma, saber o todo dele, assim como a ciência hoje não tem o domínio pleno em algumas áreas, ela tem avançado a cada dia, através de pesquisas, etc, etc. Mas quem somos nós dizer que conhecemos o todo de Deus, um ser que é plenamente todo-poderoso, e que não temos como poder fazer dele um estudo segundo as nossas limitações que temos. Mas a nossa teologia, irmãos, deve ser cristocêntrica. Se a nossa teologia não for cristocêntrica, ela terá outra pessoa, ou Cristo, ou mais alguém no centro. E ela deve ser só de Cristo. Jesus é o centro, tá certo? Daquilo que nós temos como o centro da nossa fé. Esse é um primeiro aspecto. Segundo, é a centralidade de sua missão. A missão de Cristo era a cruz. A centralidade da missão dele era a cruz. O foco da missão era ir até a cruz. Nós percebemos alguns mal informados, não é? De que disseram que Jesus ele tentou evitar a cruz, fugir da cruz em hipótese alguma. Em todos os atos de Jesus, em toda a sua caminhada, a sua trajetória, ele fazia questão de ir até a cruz. Depois daqui ele vai a Jerusalém, porque ali seria o palco, como eu disse, onde seria erguida uma cruz, com 2 malfeitores, na saída daquela cidade, naquela sexta-feira à tarde. E nós percebemos então que essa centralidade da missão de Cristo, que é a cruz, dá-nos claramente o entendimento de que ele veio para morrer. O ministério dele foi aqui cercado de ações maravilhosas, curava, ressuscitava, ensinava, pregava, mas o foco de Cristo foi nascer para morrer. Nascer para morrer. O ministério dele se resumiu nisso. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas por que Jesus não casou? E a gente foca muito em família e ele falou sobre divórcio, porque ele tinha, meu querido, um objetivo. Ele tinha um propósito claro na vida dele, nascer para morrer. E não queria se direcionar a outra ação. Era a cruz o foco dele. E percebemos então que ele voluntariamente se entregou, como diz o texto lá de João, no capítulo 10, por suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida por quem? Pelas ovelhas. Ou seja, não vem para cá lobo algum, leão nenhum, como Davi fez, né? Um tipo, né? Por isso que a gente chama em teologia, Davi é um tipo de Cristo. Não é Cristo, mas é um tipo. Porque foi aquele que diante do rei Saul, ele disse, meu rei, veio um leão e um urso e eu lutei com eles para defender a ovelha, defender a comida, não é? Mas mais do que a comida, defender, porque quem cria, e eu não tenho muita propriedade para dizer isso, mas quem tem a criação acaba se apegando. Já vi fazendeiros, né, poderem chorar quando o gado, na escassez da água, morria no meio do pasto. A afinidade que se tinha é mais do que perda de um bem, é perda da afinidade. E nós percebemos então aqui que ele voluntariamente se entregou por suas ovelhas. E como diz lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele se entregou por sua igreja, Efésios 5, 25. Ele morreu por nós, irmãos. O foco da centralidade do ministério de Jesus foi a cruz. Foi a cruz. Por isso que toda a espiritualidade que desvia o foco da cruz, ela é cega, ela é míope, ela distorce,
ela não discerne o foco central, que é a cruz de Cristo Jesus. Cristianismo sem cruz, irmãos, pode ser qualquer outra coisa, menos cristianismo. Porque o cristianismo implica em sermos seguidores do Cristo que disse a cada um dos seus discípulos que era necessário tomar cada um dia a sua cruz para poder segui-lo. Então nós temos esse segundo elemento. Então Jesus é o centro, né, das nossas atenções, da nossa teologia, e aqueles discípulos ali estavam ainda querendo se empreender à lei e os profetas, mas sabemos também que a centralidade da missão de Cristo foi a cruz do Calvário. Há um terceiro elemento, irmãos, nessa pregação, é sobre a centralidade da missão do discípulo. A centralidade da missão do discípulo, que não é no monte. Monte é ruim, pastor? Não, monte é bom. E o monte aqui é a figura de que a gente tem aqueles momentos maravilhosos de êxtase, não é? Na vida cristã. Aquela espiritualidade onde a gente está assim, com aquela dedicação, com aquele empenho, com aquele fervor, que deve ser sempre. Sempre. Mas nós percebemos que em alguns momentos a chama abaixa um pouco mais, em alguns até quase apagando, e alguns se apagaram mesmo. Mas sabemos que a centralidade da missão do discípulo não é no monte, é no vale. Embora Pedro chegou ali e disse: Senhor, é bom demais aqui no monte, coisa maravilhosa. Embora eles não oraram com Cristo, é impressionante. Jesus estava orando, mas eles não oraram, né? Não, pelo menos Lucas não se preocupa em colocar. Ao contrário, estavam pesados de sono, morto de sono. E sono é aquele que você não controla. Eu já ouvi mais testemunhos mais aqui mirabolantes, inclusive de gente nossa, e diante de uma estrada, de uma BR, de uma rodovia, dizendo: não, eu não chegar mais, eu vou mais adiante para chegar mais lá e chegar e completar a viagem. E vai com sono. Se você tiver com sono, para. Porque já ouvi de gente aqui que acordou topando assim no lado ali daqueles, como é que chama? Os paralelepípedos ali de lá, daquelas divisórias que tem na estrada, o carro já. E outros viraram mesmo. E por um milagre de Deus, alguns escaparam. Outros não. Mas percebemos que sono, ali aqueles discípulos estavam. Era noite. Será que você não dormiria também, não? E eu? Era noite. Aquele sono que nos pega, talvez impactados pela informação que Jesus tinha dito lá no vale, lá embaixo ainda, antes deles subirem. Digo: olha, eu vou ser preso, né? Vou ser maltratado pelos homens, vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ele tinha dito isso antes deles subirem. E os discípulos ali ouviram e, quem sabe, estavam confusos naquele momento. E com sonos, pesarosos de sono. Mas aqui percebemos que eles não discerniram a centralidade do ministério deles mesmos. Porque nosso ministério, que fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, não é no monte. O monte é um momento da vida, um momento da espiritualidade. E que alguém quer fazer literalmente, porque tem que ir ao monte mesmo para orar, porque a oração feita sem ser no monte não vale, né? Já viu coisa desse tipo? Não dá crédito não, irmão, tá certo? Porque a oração do monte, ela não será mais poderosa do que a oração do vale, não. Embora o monte é bom, e quem já orou no monte aqui, não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu sei que eu não estou sozinho. E nós já oramos no monte, a tranquilidade, o vento soprando, nenhum barulho, ninguém para chegar e dizer: ops, vamos lá fazer isso e aquilo. Nada, é uma bênção. Mas não se exerce ministério no monte. Ministério é no vale, é lá embaixo. Por isso que no versículo 33, a expressão de Pedro: mestre, bom estarmos aqui, é bom mesmo. Mas é no vale que o ministério se desenvolve. É no vale.
É no vale onde um pai agoniado estava esperando lá Jesus descer, porque o menino se jogava no fogo, na água, e desde pequeno ali havia uma legião incorporada àquele menino, juntamente, quem sabe, com a doença, porque os evangelhos dizem que o menino era epilético, mas junto com a epilepsia, que é uma questão de aspecto de saúde, havia também uma legião, porque muitas vezes Satanás pega carona na doença. Ele é infame, ele é terrível. A doença é um fato, porque não vai também pelo exagero de dizer que a epilepsia é do demônio, tá certo? Em hipótese alguma. Mas muitas vezes nós percebemos que em algumas enfermidades, junto com a enfermidade, o inimigo se incorpora ali e entra de forma sorrateira. Lembra aquela mulher que estava encurvada lá na sinagoga? Que Jesus, a vendo, repreendeu, declarou curada e repreendeu, inclusive, se endireita. E por que nós percebemos isso? Porque ele disse, eu ia permitir num dia de sábado, mesmo que sendo sábado fosse, uma filha de Abraão fosse presa, não é, pelas garras do diabo que está aí, fazendo com que ela venha ficar dessa forma durante muito tempo. Então percebemos então, irmãos, que a centralidade da missão nossa, agora para nós aqui, é no vale e não no monte. E vamos a um quarto e último aspecto em relação a esse episódio, é que a centralidade da adoração é a glória de Deus. A centralidade da adoração é a glória de Deus e não o medo. Vejamos no versículo 34 o que é que tem. Leia aí na sua Bíblia comigo. Veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Tem gente que tem medo de trovão, não é? Eu lembro quando era pequeno, quando dava um trovão, a gente já estava debaixo da mesa da casa, né? Se tivesse com algum garfo, algum metal, jogava. Medo. E a expressão máxima através da natureza do poder de um Deus que cria algo que faz tremer os homens. Mas aqui, irmãos, é uma manifestação da glória de Deus aquela nuvem, que os envolveu ali. E era para trazer adoração. Ela veio com o intuito de que eles ali, vislumbrando o que tinham visto ali nessa transfiguração, ali no monte, e eles não esqueceram, porque os discípulos, os três, registraram. Era a glória de Deus e não medo. A centralidade, a essência da adoração aqui, não é o medo, mas é a glória de Deus. Temor, sim. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. O temor do Senhor, já disse Salomão lá, não é? É o quê? O princípio da sabedoria. Então, temor a Deus, sim. Mas ter medo de Deus? Ter medo de Deus, embora provoque medo naquele que não tenha o conhecimento de que esse Deus que é todo poderoso, Ele é cheio de amor e de graça? Ter medo não. Principalmente quando você está diante de uma manifestação da glória de Deus. Embora mais surpreendente que seja, de forma excepcional, irmãos. Porque muitas vezes nós trememos diante de uma manifestação poderosa de Deus em oração, não é? Em oração, em comunhão com Deus. Imagina trabalhando os seus olhos ali com algo que você não tem nem a dimensão, como disse Pedro. O texto de Lucas diz que ele não sabia o que falava. Então, se você às vezes não sabe o que fala, é melhor calar, para não falar aquilo que não é a expressão real da manifestação daquele momento de glória. A adoração que tem medo de Deus, ela é pagã, irmãos. Ela é pagã, ela é patológica. Porque os povos pagãos faziam isso, e fazem até hoje. É preciso que a fúria do Deus tal seja aplacada,
Então vamos fazer oferendas. Vamos dedicar. Antigamente tinha que morrer alguém. Isso aqui eu repito sempre. Vai ter que morrer alguém. As virgens, às vezes as moças, eram sacrificadas. Os filhos. Por isso que reis de Israel sacrificaram filhos. Como Manassés, graças a Deus, lá no final ele se arrepende. Mas entregou mesmo os seus filhos a Dagon, a Astarote, a deuses lá cananitas. E nós percebemos então, irmãos, que essa adoração que tem medo de Deus, ela chega a ser até patológica. Porque tem gente que fica num polo e diz, nada, que coisa de Deus. Deus é invenção daqueles que querem dominar, não é? Subjugar, aplacar, dominar as massas. Então que se cria um Deus, não é? Esse ideário de Deus aí, Deus não existe. Está na mente humana, está na necessidade do homem de estar cultuando as coisas. Então esse é um polo. O outro polo chega aquele que diz, mas eu estou morrendo de medo de Deus. Me pelo de medo dele. E nós sabemos que a adoração, ela centrada em Cristo, ela manifesta a glória de Deus. Versículo 35 e último. Diz que dela veio daquela nuvem, no meio envolvido da nuvem. Por isso que não tenha receio de ser envolvido pela nuvem, não. Se for a nuvem do mal, não entre, não. Mas se for a nuvem de Deus, da manifestação da glória de Deus, se deixe envolver por ela. Entre na nuvem. Fique lá para ser envolvido pela nuvem. Porque dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho amado, o meu eleito. A ele o quê? A ele ouvi. Moisés sai de cena, Elias sai de cena, e agora fica o Cristo ali, e a voz diz, esse é o meu filho amado. João Batista, antes disso aqui, ele quando olhou o primo dele, que era primo, mas era o Cristo, né? Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, contando para o Cristo. Então vem a voz agora e diz, esse é o meu filho amado, o meu eleito, o meu escolhido. Não foi um acidente ele ir até a cruz, não foi. Estava dentro dos meus propósitos, os propósitos de Deus, desde a eternidade. Então ouçam-no, ouçam. A quem você tem emprestado os seus ouvidos, que Deus lhe deu? 2 inclusive. A quem você tem emprestado? Porque algumas vozes, elas chegam aos nossos ouvidos. É impressionante como hoje tem crente que empresta o seu ouvido para ouvir coisas, falas que não são de Deus. Mas você ainda para e escuta. Meu irmão, se uma fala, uma voz vem ao seu ouvido, que não é a voz de Deus, ela traz destruição, ela traz a fofoca, a maledicência, ela traz tudo isso que não presta e que às vezes a gente, para não dizer ao outro, olha, para por aqui, porque eu não vou emprestar o meu ouvido para ouvir esse negócio, não. Para. Aí a gente fica dizendo, sim, está certo. Cessa. Porque você não tem que emprestar o seu ouvido à voz que não traz saúde para a sua vida, que não glorifica o Senhor. Que voz você tem escutado? Hoje tem pessoas que escutam vozes. Isso na trajetória de um ministério de um pouco mais de 30 anos que a gente tem, já lidou e lida com isso. Pastor, ore por mim, estou escutando vozes que me dizem para tirar a vida, para matar alguém. Até pouco tempo eu ouvi isso. Li sobre isso aqui, desse celular. Tenho vozes, tenho perturbações. Existe um lado, digamos, clínico da coisa, psiquiátrico, que aí a ciência vai, não tem receio de ir lá para buscar tratamento de psiquiatra, não. Essa ideia de que psiquiatra é para doido, isso aí tem que ser tratado, buscado com a ciência lá, que ajuda muito. Foi colocada por Deus, dada a nós para cuidarmos dessa parte. Tempo atrás, há anos atrás, eu já compartilhei aqui, quem sabe com a igreja, que eu não conseguia parar o cérebro, dormir.
Eu dormia, mas a mente não parava. Era vendo aquilo ali, eu acordava cansado, mesmo que não estivesse dormindo. E aí, conversando com um colega que trabalhava na época no Inampes, né? Não tem mais não hoje, né? Então tem um bom tempo, né? Mas já era jovem, ele diz: olha, eu não estou conseguindo parar o cérebro acelerado é sempre... Ele disse: vai para o psiquiatra. Ele marcou um psiquiatra lá, me ajudou a marcar, eu fui lá, o médico conversou comigo. O que é que você faz? Eu disse: não, igreja já, na época com congregação, tal. E passou uma medicação que me ajudou muito. Ele disse: para, quando começar a dormir, toma metade só, daquele que é fortezinho. Toma metade, quando começar a dormir, para de tomar. Pronto, foi embora. Se eu fosse na ideia de que era coisa de doido, Deus sabe que, só Deus sabe o que teria ocorrido comigo. Mas existe, irmãos, do outro lado, de, vamos dizer, opressões, de vozes no seu ouvido. Não vá em frente não, desista disso. Deixa a sua fé para lá. Quem você? Hoje seguindo a Cristo? E o que você fez lá atrás? Que voz você tem escutado? É a voz do medo? É a voz do medo? É a voz da zona de conforto, dizendo: olha, esse negócio de ministério no vale, não foi para você não. Você é escolhido de Deus, você vai ficar só no monte. Só lá, no monte, só glorificando. Deixa outros que não têm o seu cacife, a sua formação, a sua capacidade, não é? Ir lá para o monte, ir lá para o vale. É a voz da zona de conforto? É a voz do eu? Ou é a voz da cruz? Que foi o centro do ministério de Jesus. É a voz de Cristo que você tem ouvido? A voz do Cristo. Jesus falou tantas palavras maravilhosas para a gente da época, e que por extensão diz a mim e a você nessa noite. Uma coisa maravilhosa quando percebemos ele dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu sou o pão da vida. E aí outras expressões tantas na Bíblia que ele vai dizendo e falando dele mesmo. É a voz dele, a voz do Supremo Pastor, inconfundível, como eu disse quinta-feira passada aqui. Inconfundível. Em um programa televisivo, pregaram crianças, e colocaram vedadas os olhos e as mães um pouco mais distantes, e crianças juniores, né? Para que elas, através do comando da voz da mamãe, elas pudessem chegar até onde estava a voz, e botaram as mães separadas. E aí a mamãe dizia: vem meu filho, vem cá. E aquele ali que era de fato o filho, reconhecia a voz da mamãe e ia onde a mamãe estava. Coisa impressionante quando eu vi isso. Porque de vida intrauterina, o bebê já ouve a voz, principalmente da mamãe, que está com ele ali. E não teve, irmãos, impressionante. Você pode ver essas coisas boas na internet, que nos dá lições. Não teve um que errou. Eu não sei se aqui nós identificaríamos algumas vozes. Mesmo num rebanho como esse, numeroso, que nós temos na Piba, tem vozes que, eu ouvindo, eu digo: a voz de fulano, mesmo sem ver. Eu não sei se, eu quero crer que vocês estão identificando a minha, né? Porque tem outros pastores, né? Vai confundir aí as vozes com o pastor Flávio, que é diferente do pastor Cláudio, não é? Nós reconhecemos a voz do Supremo Pastor, identificamos. Então, nessa noite, o foco dessa mensagem é a Ele ouvir. A Ele ouvir. E Jesus está dizendo para nós esses aspectos que nós destacamos aqui na mensagem. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa porção maior. Não precisamos de outro. Ele é o centro.
Ele está dizendo para mim e para você que Ele foi até a cruz porque Ele nos ama. O ministério dele foi a cruz. Ele está dizendo para mim e para você que nós temos, sim, momentos de montes, onde nós estamos louvando a Deus, glorificando, naquela fase assim maravilhosa da vida cristã, mas que o nosso ministério é no vale, onde existem pessoas gritando e clamando. Eu pedi aos teus discípulos que fizessem alguma coisa, mas eles nada puderam fazer. E aí Jesus vem e diz: a geração incrédula, não sabe que essa casta aí não sai, a não ser com jejum em coração? É no vale. E essa mensagem vem dizer para mim e para você, que de fato, nós precisamos ter uma centralidade da adoração e da glória de Deus, com temor, mas não com medo. Não com medo. A voz de Jesus, ela traz conforto e segurança e traz vida. Eu gostaria de, nesse momento, antes da oração, destacar 3 motivos que nós devemos clamar. Para 3, vamos dizer, perfis de pessoas. E se você se encaixa em algum deles, você está convidado a você ouvir a voz do Cristo, que é o centro. O primeiro deles é que Ele é o centro da nossa vida, nenhum outro. Então, se você nessa noite aqui está, nesse momento, Deus o empurrou para cá, impulsionou para cá, você precisa sair daqui, não apenas sabendo disso, mas entregando a sua vida a Cristo, que é o centro da nossa vida, é a razão do nosso viver. O ser humano, ele tem alguém já disse, uma sede, uma fome espiritual, um vazio, de que nenhuma outra situação, nem outro poderá preencher. Eu não diria que é do tamanho de Jesus, porque Jesus, ele é muito maior do que tudo, mas só Jesus preenche o vazio da sua vida. Só Ele dá sentido, só Ele transforma, só Ele satisfaz. Então é o seu caso. Você assim, a vida está como se fosse a deriva, e ouvindo vozes variadas nesse mundo cheio de ruídos, com vozes parecidas, quem sabe, com a de Cristo, mas não é. É a voz de outro, que não é Ele. Você precisa atender à voz dEle, obedecer à voz dEle. A voz do Cristo que Ele chama. E disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a minha voz, a voz do Cristo, não endureçais os vossos corações, nenhuma reserva no coração. Entrega a vida a Cristo. Entrega a vida a Cristo. Coloque o maior bem, engano seu, você pensa que o seu maior bem é o imóvel suado, né? Por anos que se compra com muito empenho, ou uma moto bonita, ou um carro, ou qualquer outro bem. É a sua vida, é a sua vida. E é a única coisa que Cristo quer de você, é a sua vida, porque a sua vida estando nas mãos do Cristo, sua vida jamais será a mesma. Isso, todos os que aqui experimentaram do que Jesus faz numa vida, são testemunhas disso. Nós falamos claramente que Jesus mudou a nossa vida para melhor, transformou. Enfrentamos montes e vales, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Então é o seu caso. Eu gostaria de que você se identificasse onde você está. A igreja está orando por você agora. E se alguém está aqui presente e diz: eu preciso de Jesus, eu gostaria que você dissesse onde você está, com uma mão, levantasse a mão, dissesse: eu preciso de Jesus, existe um vazio na minha vida, eu quero Cristo. Alguém nessa noite aqui? A palavra de Deus foi explanada e eu só posso ir até aqui. Mas o Cristo vai até lá dentro da sua vida, do seu coração, e dizer: eu quero você, porque eu te amo.
E você precisa de mim. Porque o seu vazio só eu posso preencher. Lá na galeria, a igreja está orando por você. Nós percebemos isso claramente da necessidade de gente que tem entregado a vida a Cristo. Quero também ir para um segundo motivo, que são aqueles que sabem que Cristo escolheu você, porque a missão de evangelização, irmãos, é para todo crente, tá certo? Esse negócio que tem ministério de... Não, o ID é para todos. Só que você tem evitado descer ao vale. Não é? Ainda está naquela zona de conforto lá do monte. Quem sabe está com alguns receios de descer ao vale. O seu ministério e o meu ministério é no vale. E você é chamado por Deus para isso. Para servir lá no vale. Porque lá no vale tem gente que ninguém dá nada porque está no vale. Mas que é gente que Cristo morreu por ela e que vai usar você como instrumento para chegar até lá. E eu não estou falando de você ser pastor, ser missionário, não. É você ser um cristão, um discípulo de Cristo, um propagador das boas novas. Alguém nessa condição, eu gostaria também que você se identificasse, levantando uma mão. Eu sou pastor, eu quero descer ao vale, eu preciso descer ao vale, para servir lá onde tem gente que precisa de Jesus. E eu sou a ponte. Quantos aqui nessa noite o Senhor está chamando? Uma das maiores resistências que eu tive, mas não resisti muito não, porque eu não sou tolo, foi quando eu percebia que o Senhor Jesus queria alguma coisa comigo, como alguns aqui passaram, específica, que eu não sabia se era ministério pastoral, o que era. Eu sei que envolvido eu notava, eu digo, meu Deus, será que o que é isso? Essa inquietação do coração? Chamado, isso é chamado. Tem alguém aqui, nessa noite, e que vai descer ao vale, para servir, onde tem gente que precisa? Levantando sua mão, onde você estiver, lá na galeria. Gostaria que você dissesse, eu estou nesse time aí. Bom é estarmos no monte, mas eu estou entendendo claramente que minha missão é no vale. Terceiro e último. E eu estou notando que alguns estão dizendo, não vou levantar a mão não, porque todo mundo vai olhar. E às vezes a gente olha, mas não há problema algum, tá certo? Terceiro e último. Quem aqui tem sofrido opressão? Crente, possessão não, tá certo? Isso aí que tem sido propagado por alguém, que crentes possessos, ou é crente ou não é crente. E que é crente não tem como Cristo morando lá, ele ter outro lá dentro também, que é Satanás, não tem como. Então, crentes possessos não, mas crentes opressos nós temos. Que ainda, quem sabe, por causa de algo lá, preso ao passado, olha, e a cruz não sarou, não sarou, resolveu tudo. Mas o inimigo é tão teimoso que ele fica importunando, oprimindo. E quem sabe alguém aqui, nem de Cristo é ainda, assim, no sentido de ser um evangélico, um crente, né, como nós chamamos, e você tem ouvido vozes, você tem sido perturbado por vozes no seu coração, essas vozes maléficas, do mal mesmo, e que tem importunado a sua vida. Há alguém aqui, nessa situação? Nós queremos orar e repreender, em nome de Jesus. Entendemos que isso é ação do mal. Uma moça, um tempo atrás, ela é muito afeita aqui a gente, está em outra igreja hoje, a igreja batista. Pastor, tem premonição. Às vezes o que eu sonho é como se fosse também uma visão, as coisas acontecem. Eu já falei com alguns pastores, alguns líderes, eles dizem que é uma bênção. Visão eu creio, dada por Deus, creio em visão. Sou pastor batista, não é? Embora tem gente vendo demais às vezes, mas eu creio em visão, dom de visão, sim, tem. Mas algo assim, quando começou a história, eu digo, procure saber sobre seus pais, seus avós, participaram de alguns rituais lá atrás. É a questão da premonição, que muitas vezes as entidades, elas veem a pessoa como escolhida, e fica ali convocando como se bênção fosse, olha.
Ela disse, eu estou até com medo, às vezes, de dormir, porque o que sonho acontece bem perto daquilo que eu sonhei. Às vezes, algumas coisas da forma que eu vi. Eu digo, procure saber. E depois fui informado de que algum antepassado dela mexia com coisas que não deviam mexer. Com rituais, com aquelas coisas todas voltadas para aquilo que a palavra de Deus não preza. E eu orientei, porque entendi que eram entidades que faziam isso, e que ela repreendesse em nome de Jesus, quebrasse todo o pacto que foi feito por alguém que tinha autoridade lá atrás, por algum antecedente dela, e que declarasse vitória em Cristo Jesus. Parou tudo. Parou, cessou tudo. Toda a opressão foi embora. Alguém nesse sentido aqui, nessa noite, gostaria que também você levantasse a mão. Pessoas estão sendo opressas pelo diabo. A igreja está orando por você, não tem vergonha não. Nós vamos clamar ao Senhor. Vamos ficar em pé nesse momento? Sabe aquela coisa que a gente sabe que tem e que você não levantou por vergonha? É a certeza que eu tenho nessa noite em orar agora. Por isso que pelos 3 motivos nós estaremos juntos aqui. Eu peço que a igreja me acompanhe nessa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui colocamos a exposição da Tua Palavra e focamos no centro, que é o centro daquilo que cremos que és Tu. E o Senhor sendo o centro, na realidade, é o centro que entra numa vida e transforma. Portanto, Senhor Deus, nós te pedimos agora nessa noite que ninguém concilie o sono aqui, que aqui entrou e que ainda não entregou a vida a Cristo. Não durma hoje sem fazer isso. Porque lá agora, onde ela for, para o quarto dela, ela possa ter um encontro com Cristo Jesus. Se não fez aqui visivelmente, como diz a Tua Palavra, na presença dos homens, mas faça diante do Senhor agora, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, que traz vida e não morte. Nós colocamos, Senhor, aqueles que estão sendo impactados por um chamado e quem sabe nem entendem o que é isso direito. Outros sabem, mas não querem sair da zona de conforto, que eles sejam empurrados, que o equibalo, como diz no grego, sejam empurrados para o vale, para servirem lá, porque a nossa missão, o nosso ministério não é na montanha, no monte, é no vale. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. E terceiro e último, Senhor, nós colocamos aqui pessoas que estão sendo importunadas, oprimidas pelo diabo. E repreendemos em nome de Jesus. Se alguém agora está nos vendo pela transmissão desse culto, onde ela estiver agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos cessada, quebrado todo aquilo que o Pai não plantou. E agora, pela autoridade do sangue de Jesus que há poder, nós agora declaramos libertação total, plena dessas. Nenhuma outra voz seja ouvida, senão a voz do Cristo, a voz poderosa e maravilhosa do Cristo. Portanto, nós já agradecemos porque sabemos que libertação está ocorrendo nesse tempo, nesse momento. E nós glorificamos a Ti com toda a honra e toda a glória, Senhor. Faz com que, Senhor, nós possamos sempre identificar a Tua voz dentre outros ruídos. Como aquelas crianças que foram diretamente à sua mamãe, sem erro algum. E nós possamos, ao Teu comando, jamais confundir a Tua maravilhosa voz com a voz de outro. Porque nós somos Teus, a nossa vida é Tua. Nós oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.